Vamos lá, vamos falar dessa polêmica aí do John Arias, né? Que teve que meter o esporro em um torcedor do Fluminense pelas redes sociais. Aliás, eu já há algum tempo eu tô querendo falar sobre esse assunto, né? Porque eu tenho percebido a existência dentro da torcida do Fluminense de uma corrente aí, né? De um grupo aí de supostos torcedores que aparentemente não gostam do Arias. E assim, eu digo supostos torcedores porque eu realmente tenho muita dificuldade para entender o que se passa na cabeça dessa gente, né? Como que um torcedor do Fluminense pode não gostar do Arias, né? Porque assim, é uma galera que fica o tempo todo alfinetando o cara, falando mal do cara, ofendendo o cara, querendo ridicularizar o momento ruim que ele vive lá no Wolverhampton, torcendo contra, né? Sendo babaca, basicamente isso. Para mim é muito difícil entender como alguém pode torcer para o Fluminense e ao mesmo tempo ter esse tipo de postura em relação a um grande ídolo do clube, né? A um cara que fez o que fez pelo Fluminense. Porque eu acho que se você realmente se importa com o sucesso do Fluminense acima de outras coisas, você não, assim, por mais que a saída dele possa ter causado alguma irritação, né? Algum recalque, causou, né? Com certeza, muito recalque em muita gente, né? Mas me parece que para essas pessoas, esse recalque, essa coisa de orgulhozinho ferido, de ego ferido, de ninguém pode querer sair do meu time, isso parece que para essa gente isso é mais importante do que o que esse cara fez pelo Fluminense, né? O que esse cara conquistou pelo Fluminense, o que é algo totalmente assim absurdo, né? Realmente é de uma infantilidade inacreditável, né? E assim, eu tenho percebido também o crescimento de uma narrativa, e não é nem uma narrativa que é exclusiva desses haters do John Arias, né? Mas eu tenho notado um crescimento dentro da torcida do Fluminense de uma narrativa aí que eu discordo completamente, né? Dessa coisa de que, porra, a escolha do John Arias de sair do clube foi uma das escolhas mais burras que já se viu. Cara, desculpa, mas a realidade do futebol, né? De como funciona a dinâmica do futebol no mundo é muito clara, né, mano? Infelizmente, o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, tá numa posição totalmente periférica, né? Aqueles aí da geração do John Arias, da minha geração, cresceram, cara, sonhando, né? Querendo ser jogador de futebol e sonhando, quando você sonha ali de chegar no mais alto nível, desculpa, né? Desculpa o torcedor mimado, mas o cara na Colômbia, ele não tava sonhando e, porra, vou para a Copa do Mundo e vou encerrar minha carreira num time no Brasil. Ninguém sonha isso, cara. No máximo se você é brasileiro, no máximo. E hoje em dia nem isso acontece, né? A criança sonha em, porra, Copa do Mundo, vou ganhar a Copa do Mundo, vou jogar na Europa no mais alto nível. É esse o sonho de todo jogador. E assim, é essa a escolha que todo jogador na situação do Arias faz. 100% dos jogadores profissionais na mesma situação em que o John Arias estava no Fluminense teria aceitado a proposta do Wolverhampton, teria buscado a saída para o futebol europeu. Sim, porque não é sobre o Wolverhampton. Mas o Wolverhampton é um time pequeno da Inglaterra, ele foi lá para ficar brigando para não cair. Assim, obviamente que o objetivo dele não é encerrar a carreira dele no Wolverhampton, né? Não é, Wolverhampton tá me chamando, é isso, estou feito. Obviamente que o objetivo do cara era ir jogar na Premier League, na maior liga nacional do mundo,
né? Onde estão todos os holofotes, onde o mundo do futebol está assistindo o cara com uma lupa, né? Para se destacar lá e aí sim chegar num grande clube europeu, que é o sonho de todo jogador. Não adianta querer negar isso. E assim, como que isso é uma escolha burra, cara? Uma coisa absolutamente normal. O cara ter confiança no seu futebol, achar que vai lá para a Inglaterra, vai se destacar num time pequeno lá na Premier League, com todo mundo assistindo, vai se valorizar e vai ser contratado por um grande clube europeu. Né? Como que isso é uma escolha burra? Poderia ser uma escolha burra se você achar que, não, é óbvio que aconteceu o que aconteceu, de que ele não vai conseguir se destacar e vai acontecer o que está acontecendo agora, né? Sem ser titular absoluto, jogando mal. Sendo que, desculpa, mas se você o torcedor que fala que achava que isso ia acontecer é exceção. Porque todo mundo, antes do Arias sair, via o John Arias como o melhor jogador da América do Sul, né? No mínimo um dos melhores jogadores da América do Sul, jogador de nível de futebol europeu. Né? Muito torcedor do Fluminense, inclusive, metia uns papos de o Arias seria titular em qualquer time do mundo. Aí eu já acho, até sempre achei meio exagerado, né, cara? Mas assim, eu não vejo maluquice nenhuma em achar que o Arias é um jogador que tem nível sim para ir bem no Wolverhampton, se destacar e ir para um time maior, né? E obviamente que ele também acreditava nisso quando ele fez a escolha que ele fez. O jogador tem que confiar no próprio taco, né, cara? E é aquilo. Não tá tudo perdido pro Arias, né? Ele tá na Inglaterra tem coisa de 6 meses, né? O Arias também demorou para se adaptar aqui no Fluminense. Eu imagino que deve ter tido um grupo lá de imbecis torcedores do Júnior Barranquilla, né? Será que tem um grupo de imbecis lá na Colômbia, igual esse grupo de imbecis da torcida do Fluminense, né? Deve ter, capaz, né? Falando lá, foi viver o sonho no futebol brasileiro, olha o que tá acontecendo, hein? Porque não tava dando certo naquele momento, né? A escolha mais burra que já se fez em todos os tempos, né? Assim, enfim, desculpa, mas não faz sentido nenhum isso, cara. Não faz sentido nenhum. Todo jogador quer ir para a Europa, né? Todo mundo sabia que o Arias iria embora do Fluminense e iria para a Europa, cara. Desde lá atrás, quando ele começa a se destacar muito em 2022. Todo mundo sabia disso, que alguma hora, se ele continuasse jogando nesse nível, ele ia embora. Totalmente normal. O que não é normal, cara, foi ele ter ficado tanto tempo, né? Eu acho até que é uma coisa mais fora do normal, ele ter ficado tanto tempo no clube, né, sem ter tido tantas propostas de clubes europeus. E eu acho que a escolha do Arias se justifica ainda mais pelo fato de que, cara, ficou muito claro que o Arias não tinha esse mercado todo na Europa, né? Então a chance que ele teve ali de ir para uma Premier League, ele buscou aproveitar. E de novo, né, 100% dos jogadores, né, que estivessem nessa mesma situação, jogador que nunca atuou na Europa, com destaque e tal, teria feito a mesma coisa, né? A mesma coisa. Ficar putinho, achar isso uma afronta, achar que isso torna ele menor na história do Fluminense é uma coisa patética, né? Essa história do torcedor de querer tratar jogador, né? De querer ver jogador, de querer que o jogador haja de uma forma que é completamente irrealista, né? O pessoal acha que o jogador o mundo dele tem que girar em torno de uma concepção clubista maluca de rede social, de torcedor de rede social maluco, né, cara? Como se o jogador não tivesse amigos no meio do futebol, não tivesse amigos em clubes rivais, né? Não, jogador do Fluminense não pode ser amigo de jogador de time rival. Isso é maluquice, isso é uma infantilidade, né? Isso é essa visão aí de rede social completamente descabida, né? Completamente idiota. A gente está falando aqui
de um jogador, cara, que não fosse ele, nada do que a gente viveu entre ali 2022 e 2023 e até 2024, né, o título da Recopa, no qual ele foi o grande protagonista, nada disso teria acontecido, porque ele era um dos grandes pilares do time, um dos grandes protagonistas. Eu não preciso nem ficar me alongando, né, entrando numa de falar nisso, mas tem torcedor que parece que, cara, quer que o jogador, quer tratar jogador como se fosse tipo a namorada, né? Não pode falar com o jogador do outro time, como se, né, tá me traindo. Uma coisa assim que eu não consigo entender, mano. Eu não consigo entender essa coisa. O John Arias, e eu vou falar uma coisa aqui ainda mais forte, né? O John Arias, ele é um ídolo do Fluminense, consolidado pelo que ele fez. Assim, mesmo que o Arias, né? E aqui entrando nessa coisa de que ele comentou o post do jogador do Flamengo, né? Do Carrascal, que é amigo dele, né? Meio que parabenizando ali pelo título. E a galera entrou numa de ficar insegura. Meu Deus, está querendo ir jogar no Flamengo. Assim, eu duvido muito, né? Eu duvido muito que o Arias algum dia vai jogar no Flamengo, né? Eu acredito muito que se ele for voltar para o Brasil, ele vai voltar para o Fluminense, né? Não acho impossível que ele jogue ainda em algum outro clube do Brasil ao longo da carreira dele, né? A gente sabe que jogador de futebol é jogador de futebol, não é torcedor. Então, assim, tudo pode acontecer. Mas, cara, pra mim, mesmo que o Arias fosse jogar no Flamengo, o Arias continuaria sendo um grande ídolo do Fluminense, né? Porque jogador é jogador, não é torcedor. E o que importa mais, no fim das contas, é o que o cara fez pelo clube. Não se ele não vestiu as cores do rival, não comentou em rede social, ou não fez isso, ou não fez aquilo. O Conca jogou no Flamengo, tem também um bando de idiotas que acha que o cara não é ídolo, né? Apesar de ele não ter feito nada pelo Flamengo, né? Existe uma infinidade de jogadores que são ídolos dos seus clubes, que jogaram em rivais, jogaram em outros clubes do Brasil, né? A gente pega ali o Edmundo, um grande ídolo do Vasco, jogou no Flamengo. Romário jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, né? O próprio Edmundo também jogou no Fluminense. Porra, eu consigo falar aqui de uma infinidade de nomes, né? Voltando lá no passado. Garrincha jogou no Flamengo, não é ídolo do Botafogo, Garrincha, né? Edmundo não é ídolo do Vasco. Idiotice, mano, né? O próprio Thiago Neves, que eu acho que, porra, dá pra colocar ele como um ídolo do Fluminense, jogou no Flamengo. Assim, o que importa, no fim das contas, é o que o cara conquistou enquanto jogador do clube, o que o cara fez enquanto jogador do clube, o que ele representou para o clube enquanto jogador, né? No momento em que foi jogador do Fluminense. Lógico que, assim, depois disso, o cara tem que sempre respeitar o clube e tudo mais, mas, assim, desculpa, mas isso é maluquice, é infantilidade, é coisa de gente que parece que não vive no mundo real e não tem conhecimento sobre a história e que não tá com a cabeça no lugar, né? É isso que eu tinha para falar hoje. Saudações tricolores, respeitem o grande John Arias, grande abraço.